Olá pessoal, bem-vindos ao Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. E eu sou a Karina. E o filme da vez é O Lamento, um filme sul-coreano de 2016. O filme foi dirigido por Na Hong-jin, que é um cara que na época era conhecido por uns filmes mais de thriller. E O Lamento é meio que um thrillerzinho investigativo também, ele tem elementos ali parecidos que acaba desembocando pra um terror sobrenatural. Esse é um filme que eu tava há muito tempo pra assistir, porque eu lembro quando ele lançou em 2016, lá no começo da Trecheira Violenta, e foi um filme muito falado na época. Muita gente colocando ele em listas de melhores do ano, esse tipo de coisa. Mas eu não vi, e a hype morreu. E eu acho que o filme acabou ficando meio esquecido fora do nicho, assim. Tipo, não tão esquecido, porque ainda tem gente que pede ele bastante nos comentários. Tem bastante, mais ou menos, de vez em quando. Mas acho que é mais a galera que gosta muito de J-horror e de filmes de terror asiáticos no geral. Terror sul-coreano. Eu achei que eu fosse ver um filme de quê? Assombração. E eis que eu vi um filme de tudo. É filme de zumbi, filme de assombração, filme de demônio, filme de fantasma, filme de investigação e filme de comédia pastelão também. Então, assim, foi uma experiência confusa, em 2 horas e 40 de duração. A gente tá falando do filme agora porque os membros da Trecheira são pessoas que sempre pedem esse filme. Sempre tem pelo menos um ou dois que estão colocando O Lamento nas listas. E ele meio que já participou de várias enquetes, sempre perde. Saudade. Sacanagem, mais ou menos. E eu tava animado pro dia que ele ganhasse, né? Até na última enquete alguém virou e falou: Nossa, o filme tem 2 horas e 40, eu não tinha visto isso. E aí eu falei: Gente, cancela essa enquete. Você foi muito garoto. Aí você podia ter livrado a gente dessa. Porque assim, não foi uma experiência ruim, mas foi uma experiência longa. Mas dessa vez ele ganhou a enquete, né? Como eu disse no vídeo do Nevoeiro, eu fiz 2 enquetes, uma com filmes mais conhecidos, uma com filmes menos conhecidos. E essa ganhou a dos filmes menos conhecidos por muito pouco. Mas as piadas com a duração do filme à parte, a questão é isso, eu achei o filme ok. Tem filmes de terror que são longos assim, mas que passam rápido, mas esse filme eu senti o ritmo bem maçante. E eu achei ele muito bem feito, só não acho que ele tenha me prendido muito. Eu acho que eu tava esperando um pouco mais também de toda a hype que a galera construiu nesse filme, porque ele realmente tem uma construção muito grande de um mistério, uma coisa desconhecida, mas que essencialmente ele acaba sendo só um filme de gente possuída. Mas eu dou o mérito pra ele. Melhor cena de exorcismo que eu vejo no cinema desde o clássico. Antes da gente falar mais desse filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Lamento, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui através de votações, como é o exemplo desse que a gente tá falando aqui agora. E também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Esse é um filme que a gente deve falar dele em ordem mais ou menos cronológica dos acontecimentos. Tem algumas reviravoltas no final que a gente vai dar aviso de spoiler, mas até elas chegarem, o resto dos spoilers estão liberados. Então estejam avisados, e é isso, e vamos à trama. O Lamento se passa em uma vila pequena na Coreia do Sul que tá tendo uma sequência de mortes bizarras. Alguns dos moradores estão ficando descontrolados e estão matando as próprias famílias. O protagonista é o Jong-gu, um policial meio incompetente que faz parte da força que está investigando esse caso. E ele também é um pouco supersticioso, então ele começa a suspeitar que tem algo sobrenatural rolando e especificamente que um eremita japonês que está morando no meio do mato é um espírito malvado que está assombrando a cidade. Mas enquanto o Jong-gu vai investigando isso, a filha dele começa a dar sinais de que está ficando possuída igual os outros casos anteriores. Daí agora, o protagonista não tem só que resolver o caso, mas ele tem que fazer isso para salvar a família dele. Primeira coisa pra comentar, eu fiquei o filme inteiro pensando que o ator japonês que faz o eremita era familiar, eu conheci ele de algum lugar. Ele é o cara que tá no Kill Bill 1, que a Oren corta a cabeça e vira um geyser de sangue. Divo! Grande chefe Tanaka. Mas uma coisa que eu achei muito boa desse filme é o protagonista, que é uma desconstrução muito boa do policial de filme de thriller e investigação, porque ele é muito ruim no trabalho dele. Não, eu demorei pra pegar o tom do filme. Porque o pouco que eu li sobre, assim, que é o que as pessoas falaram, era que, nossa, muito atmosférico, muito sombrio. E aí o filme começou, era Trapalhões, cara. Era Loucademia de Polícia. Loucademia de Polícia. O maluco só faz merda. E não só o personagem, a própria direção, ela é meio de comédia, assim, porque às vezes eles falam alguma coisa e corta pra outra coisa. Geralmente o filme funciona assim, todos.
Eu acho que o começo do filme ele tem uma direção meio de comédia ali, tem uns cortes engraçados. Eu não sei, eu tava muito confusa no começo, assim, muito, eu não tava entendendo. Ao mesmo tempo que tinha umas mortes bizarras da família morrendo, a galera se lamentando, mas aí o cara, tipo assim, ai, precisamos investigar e caindo de bunda no chão. Era esse nível de estupidez, assim. Mas é um personagem que é meio engraçado nisso, de quão meio patético ele é. Ele é um policial péssimo. A primeira cena dele é ele levantando em casa e fala, não, tem que investigar um caso urgente. A família, mas você não vai tomar um café da manhã? Ele fala, vou. Aí ele senta pra comer, vai pra cena do crime com toda a calma do mundo. Ele chega atrasado em todas as investigações, o chefe sempre dá esporro nele. Oswaldo, pelo amor de Deus, a filha dele vê ele transando no carro e ele age como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu já fiquei apavorada aí. Mas a reação dele, quando ele chega na cena do crime no começo, você espera que, tipo, seja a reação do policial de filme, né? Que o cara, ele chega atrasado porque ele é o estrelinha, ele resolve tudo. Ele vai chegar lá igual o Rachel do CSI Miami, vai colocar o óculos escuro, fazer um trocadilho e resolver a parada. Mas não, ele chega e ele parece completamente perdido. Você vê a cara dele que ele não tem ideia do que tá acontecendo, ele se assusta com tudo. Não, e mais do que isso, ele não tem postura. Não. Tipo, ele não se impõe em momento nenhum, sabe? Ele chega na casa do cara e vê, tipo, cena de crime. E vai embora como se nada. Tem a cena que tá ele e o parceiro dele na delegacia de noite, aí cai a luz, os dois estavam contando historinha de assombração pro outro, eles estão cagados de medo. E aparece a mulher pelada na porta lá, a mulher meio assombração, e os dois estão gritando, se escondendo debaixo da mesa. É patético, e isso é muito engraçado, porque é uma desconstrução muito boa de personagem. Que nada conversa com o tom do filme. Mas aí que tá, eu acho que essa é uma das questões do filme, né? Que o personagem, ele tem que crescer, ele tem que evoluir pra lidar com aquilo, porque aí quando a família dele entra em perigo, ele começa a tomar atitude. Ele até deixa de ser policial na metade do filme, né? Que ele nem usa mais uniforme, não sei se ele foi afastado, não sei se foi explicado. Mas ele começa a fazer o que for possível pra ir atrás do eremita japonês e pra tentar investigar de alguma maneira, ou só pra tentar resolver na ignorância mesmo. Eu achei linda a sua explicação. Só faltou ele crescer e evoluir, porque eu não observei. No começo, quando ele encontra as assombrações, ele fica sem reação. No final, ele tem que tomar uma decisão, mas ele tá conversando com várias figuras que podem ser entidades super poderosas e ele tá meio que peitando a parada. Ele vai de péssimo pra ruim. Arrasou. E eu acho que o ator manda muito bem nisso, porque o personagem tem momentos, assim, que ele é meio cômico, mas ele tem seus momentos de fragilidade, né? Tem uma cena que ele tá caçando o japonês lá, o eremita, e parece que o cara some e ele só quebra e começa a chorar no meio do nada, porque ele não sabe mais o que fazer pra ajudar a filha dele. Então acho que foi um ator que mandou muito bem também. A direção, acho que tem essa questão que você falou, que às vezes ela é meio cômica, mas ao mesmo tempo tem sempre um visual e um clima muito soturno, que tá chovendo o tempo todo, com cenários que são muito bem feitos, assim, tipo, essa coisa bem vila do interior, uns casebre no meio do mato, mas tudo, tipo, revirado, sujo de sangue, com gente morta. Mas ao mesmo tempo tá o policial lá. Ai, vamos andar rápido. Aí se esbofetando no chão numa casca de banana. Oh! Tem alguns momentos que tem esse exibicionismo técnico de filme de terror moderno, né? A primeira cena, quando ele chega atrasado na cena do crime, é um plano muito longo, acompanhando as costas do policial, com ele descendo o morrinho lá e chegando no lugar, que é o plano de sequência que os nerds de filme adoram, inclusive eu. E o filme tem cenas macabras também, isso é uma coisa que em alguns momentos ele consegue ser 100% terror. Que tem pelo menos umas 2 ou 3 cenas que tem a aparição do velho eremita no começo, que ele tá andando seminu, quase inteiramente peladão, tá só com a sunguinha do Tarzan, e uns olhos vermelhão assim, uma coisa meio endiabrado, e ele vai atrás dos personagens, às vezes meio sujo de sangue. Essa figura é bem macabra, né? O velho pelado no meio da floresta comendo carne crua de cervo. São umas cenas que geralmente acabam com o protagonista acordando, né? São sequências de sonho, esse tipo bem... Você não sabe o que se foi real ou não, o que deixa meio ambíguo a presença sobrenatural no começo da trama, mas eu achei muito efetivas. Mas tem uma escolha técnica que eu achei muito peculiar também, que é em uma cena específica. Nessa cena que eu falei que o protagonista começa a chorar, ele tá perseguindo o japonês e eles vão parar num penhasco lá.
E tem uns 2 ou 3 planos ali que parece que foram feitos com uma GoPro. Que não é uma GoPro, né? Eles podem só ter metido uma grande angular na câmera. Mas fica tudo com aquele efeito muito distorcido que destoa muito do resto da cena e do resto do filme. A trama do filme no começo ela parece meio desconexa. São várias coisas que vão lentamente se amarrando. O que eu acho que é o mesmo tipo de estrutura que tem em vários desses filmes de maldição asiáticos. E geralmente são filmes de J-horror, né? Tipo Noroi. Os próprios filmes do Grito têm essa estrutura que as coisas vão fazendo sentido aos poucos. E esse filme é meio que assim também. Isso foi uma das coisas que eu gostei. Porque no começo eu achei que fosse ser parecido com aquele The Sadness, que a gente já falou aqui no canal, que é uma epidemia zumbi, as pessoas vão se contaminando, vão ficando agressivas, mata a família. Pra mim era claro que era aquilo. E aí, do nada, entra um misticismo ali, um demônio. Não, e tem muita investigação diferente rolando ali no começo que geralmente acaba sem conclusão, né? Acaba com todo mundo envolvido morrendo e não tem mais o que tirar dali. Que geralmente é o que acontece nesses filmes de maldição asiáticos pra mostrar como é uma situação sem esperança nenhuma. No começo eles estão investigando uma cena do crime que tem esse cara em transe que matou a família, e esse cara mais tarde tem um piripá que morre no hospital. E eles até tentam fazer uma investigação mais racional no começo, né? Eles falam, tá todo mundo com umas manchas esquisitas na pele, é uma coisa que tá em comum entre os casos. Eles vão falar com o dermatologista da vila. Mas o dermatologista fala, sei não, brother, não consegui identificar o que era. Aliás, eu gostei bastante do visual das infecções. É exatamente o tipo de maquiagem que eu gosto de fazer. Eu queria muito ter trabalhado nesse filme. O protagonista ele só vai ficar sabendo de sobrenatural inicialmente por conta de boatos na cidade, né? Primeiro tem a mulher que joga pedra, que é uma mulher misteriosa que aparece do nada e fala pra ele, aquele velho japonês eremita, fantasma ou demônio, talvez os dois. Mas ela avisa da questão sobrenatural e tem esses boatos que estão rolando na cidade mesmo, que o amigo policial dele conta também, que falam que o velho japonês trouxe a maldição, e aí teve um fazendeiro que tava doidão na floresta, caiu, bateu a cabeça e encontrou o velho japonês peladão comendo um cervo. Eventualmente eles vão falar com esse cara, né? Ele leva eles pro lugar e ele é prontamente atingido por um raio. Isso eu achei muito bom. Era esse o exemplo que eu queria da direção de comédia. Que essa cena é muito engraçada. Porque ele literalmente fala, se eu ficar aqui, vou ser atingido por um raio. Ou, sei lá, só saio daqui se o raio que o parta. Ele faz alguma piada com raio, e aí corta literalmente pro raio caindo na cabeça dele. É exatamente esse exemplo que eu tava tentando lembrar. E eu acho que é muito bom, porque, é um jeito nada sutil de mostrar a intervenção divina na sua investigação. Caiu um raio na cabeça da testemunha. Aí tem outro caso também, da mulher que taca fogo na casa, depois aparece enforcada. Todos eles acabam dando em becos sem saídas que não tem como investigar muito de maneira natural. E essa mulher também tem uma conexão com o japonês, porque diz o boato na cidade que ela foi estuprada por ele. E daí, depois de tanta gente apontar pra esse cara, o protagonista decide interrogar o japonês, que aí de novo é o Loucademia de Polícia. Essa cena eu não dei conta. Oswaldo, ele não tem postura nenhuma. Pelo amor de Deus, cara, dá um tapa na cara do velho, sabe? Não, e foram 2 cenas de interrogação diferentes. A primeira foi meio não oficial, que eles meio que só invadiram a casa do cara sem ele tá lá. Só que eles começam a apanhar pro pitbull do velho. E eles encontram um monte de coisa bizarra. Encontram um altar de sacrifício. O outro cara, que é o amigo, né? Ele encontra um altar com fotos de todas as vítimas e com itens pessoais das vítimas ali. Já devia valer mais investigação, né? Mas o cara não faz nada. Meu irmão, já tinha que levar o velho pra cadeia ali, cara. Mas é que tá, eles também estavam invadindo sem ter mandato, então... isso é bobagem. Não, e o policial burro, ele ainda acha o sapato da filha do protagonista ali, que é sinal de que o cara tá mirando nela, e ele só vai falar isso pra ele depois, quando eles estão no carro indo embora. Sabe, os dois, eles são muito ruins de reação. Quando o velho chega e encontra todo mundo na casa deles, eles só trocam um olhar meio silencioso, assim, uma cena meio The Office, e corta pros dois indo embora. Não, e na segunda vez que eles vão falar com o velho, ele só chega tipo assim, pô, cara, fala aí. Não, na moral, fala aí, cara. Tem a questão da barreira linguística também. Eles levaram um padre que fala japonês, mas essa cena é muito boa também, porque o protagonista vira e fala, traduz palavra por palavra, e ele começa a xingar o cara, vai seguinte, seu filho é de uma puta, eu vou te quebrar na porrada, que não sei o que, não sei o que. E o padre que traduz assim, tá perdidaço, tá igual o tradutor do Oscar. Ele tá ele quer
a evidência, sabe? Ele tá perdidaço. Mas o protagonista nessa cena, ele toma um pouco mais de atitude, que ele mata o Pitbull pra tentar intimidar o velho. Porra, mas se ele tivesse menos atitude, só se ele pedisse desculpa pro velho, né? Ai, meu senhor, desculpa inconveniente, cara. O que eu acho que me tira um pouco do filme é que eu tava esperando que fosse ser uma coisa mais única, que geralmente esses filmes de terror asiático, eles fogem um pouco do comum. Esse ele acaba caindo em muito clichê de sobrenatural, que a gente tem a menina possuída, que tá falando um monte de palavrão, tá sendo grossa com a família, que se contorce na cama, que tá aparecendo com mancha esquisita no corpo. E pra mim o auge é o caderno com desenho bizarro. Ah, olha só, nunca vi um desses. Mas uma coisa que eu achei legal desse filme é que ele acaba fugindo um pouco desse clichê de sobrenatural porque ele acaba não seguindo nenhuma religião específica ali. Ele tem essa coisa sobrenatural meio genérica de fantasma e demônio, mas acho que ele fica no meio termo ali entre, sei lá, religião tradicional e folclore da Coreia com cristianismo. Os policiais, eles levam um padre católico pra tentar resolver, só que eles acham o padre mais loser de todos. Coitado, ele tem cara de que tá com medo da própria sombra. E, tecnicamente ele nem é padre, né? Ele é um diácono, que é diferente. Mas enquanto a polícia leva um padre, a família que tá com a garota possuída quer consultar um xamã. A gente sempre reclama aqui no canal, quando a gente é obrigado a falar de filme de exorcismo, que as cenas são sempre iguais, né? Sempre todo mundo em volta da cama, e a pessoa amarrada, gritando, e os padres lá tacando água benta. E eu achei muito revigorante ver uma cena, que essencialmente era uma cena de exorcismo, completamente diferente. Primeiro que a menina não tava nem na mesma sala. Ah, não, ela tá em outro lugar. Ela tava em outro lugar se contorcendo lá com a mãe dela. Era um espetáculo que foi tão bonito assim, né? Porque ele é colorido e tem umas danças meio ritualísticas ali. E ao mesmo tempo a cena é pesadíssima, porque ele vai matando animal e bota o sangue, enfia a cara no sangue. Falei no começo do vídeo e repito, melhor cena de exorcismo desde o clássico. E são duas cenas, né? Tem a primeira, que ele tá usando uma roupa toda colorida, muito marcante, que ele tá só fazendo umas danças lá na fogueira. E a segunda que é a mais pesada, que tem muita coisa. Tem, tipo, a adaga de cerimônia que ele enfia nos manequins, ele derruba uns negócios no fogo. É muito elemento diferente, que realmente dá essa característica mais de um ritual, alguma coisa simbólica ali que ele tá fazendo. E essa cena tem uma montagem muito boa, porque ela vai intercalando esse ritual com um ritual que o velho japonês tá fazendo sozinho na cabaninha dele, que ele tá também todo sujo de sangue, batendo um tambor. E tem as coisas do ritmo, porque tem o tambor do velho e tem a música que tá rolando também no ritual do xamã, que tem uma bandinha inteira tocando lá. E é engraçado que você imagina que até seja tipo um ritual indo contra o outro. Mas eu acho que não, eu acho que o ritual do velho era outra coisa, porque enquanto ele faz o ritual a gente vê que teve um cara morto que ele encontrou no carro mais cedo que ele revive, então ele tá criando um zumbi ali com o ritual dele. Mas uma coisa que eu achei interessante também é que a menina ela tá tendo muita reação a esse ritual, então eles nem terminam o exorcismo, porque o pai só fala, cancela esse troço. Eu achei que ele não ia cancelar, não. Achei que ele só ia deixar rolar. Mas aí ele resolve fazer alguma coisa, né? Pela primeira vez no filme. Ele vê que a filha dele tá aparentemente piorando, e aí ele decide que a melhor cura pra ela mesmo é só matar o japonês. E aí dá mais essa virada na trama que ele vai atrás do cara com uma equipe de gente da cidade pra fazer um linchamento. Mas ao invés de encontrar o velho japonês, eles encontram um zumbi. E aí, cara, de novo, o filme vai de momentos tempos e volta pra uma coisa meio galhofa quando o zumbi aparece. É gore, porque o zumbi ataca a galera, morde a bochecha do padre fora. Mas ao mesmo tempo tem cenas que é tipo o zumbi quebrando um pedaço de pá e arremessando na cara do protagonista e ele se estatelando no chão. E o que eu acho curioso dessa cena é que ela começa a te colocar na dúvida também se o japonês realmente é malvado. Porque, cara, em filme que o protagonista faz linchamento pra matar alguém, geralmente eles matam a pessoa errada. Tipo o filme mexicano, que foi o último que eu falei no Watchlist do Terror, ou tipo o Paperino do Lutfult, acontece a mesma coisa. Então a gente já começa a pensar que o cara tá errado. E eu acho que essa é a parte mais interessante do filme pra mim, que é a dúvida que vem disso e as escolhas que o personagem tem que fazer no final, porque fica nesse dilema. Quem é do bem e quem é do mal, em quem que ele acredita. E o que eu achei diferente, que eu achei legal, é que não é como se eles tivessem confusos ali na investigação. As próprias entidades ali estão tentando convencer o cara. E eu gostei disso, dessa narração assim, meio que em primeira pessoa deles ali, tentando fazer eles acreditarem. Eu achei isso bem interessante. O que rola é isso, né? Todo mundo é suspeito. O japonês é suspeito, a mulher misteriosa é suspeita, e até o xamã vai ficando suspeito no final, porque ele vai tendo umas cenas meio esquisitas ali. Esse cara, pra mim, exalava energia de trambiqueiro desde a hora que o policial liga pra ele e fala, não, porque a gente tem que resolver isso aqui. Aí ele, não, é demônio. Aí ele,
Ué, tu não tinha dito que era fantasma? Ele, é fantasma. Aí eu, ih, trambiqueiro. Mas o xamã fala pro protagonista que o japonês não era o demônio, que o demônio é essa mulher misteriosa e o japonês era só outro xamã que tava caçando ali. O que pra mim era uma reviravolta muito válida. Mas a mulher misteriosa tá falando pro protagonista que ela, na real, só quer ajudar ele e que o japonês é o demônio de fato. E o que eu acho legal é que, geralmente, esse tipo de filme que dá essa escolha, é muito óbvio o que a gente tem que escolher como audiência e o protagonista só fica saindo de burro. Mas esse filme eu não tinha ideia. Eu também não. E eu achei isso muito bom, porque é uma situação extremamente ambígua e isso é muito fácil de você se colocar ali no o que eu faria. Porque o que o protagonista tem que fazer é, ele sabe que a filha dele tá possuída. A mulher misteriosa vira pra ele e fala, você tem que ficar aqui comigo e esperar. Eu preparei uma armadilha pro diabo, ele vai cair. Se você voltar pra casa, sua família morre e o diabo escapa. Enquanto o xamã tá ligando pra ele falando, cara, você tem que voltar pra casa agora, senão sua família vai morrer. Então em quem que ele acredita? E nada do que vai acontecendo na interação desses personagens confirma pra gente quem é do bem e quem é do mal, porque a gente vê que o xamã tem uma reação à mulher misteriosa. Quando ele chega perto dela, ele começa a sair jarros de sangue do nariz, começa a vomitar compulsivamente, mas até aí pode ser porque ele é o demônio e ela é uma força do bem, ou pode ser porque ele é uma pessoa realmente sensitiva ali ao sobrenatural e encontrou um demônio. Então é tudo muito ambíguo. Na real, o que acontece é que eles... Spoilerzinho agora, pra quem não quiser saber. Ah, não, mas eu não ia nem dar spoiler, não. Ah, ok, tá, essa é uma piada. Isso é uma piada, tá. Você cortou minha piada. Tá, então faz sua piada. Obrigada, agora não vai ter graça. Na real, eles andaram, batalharam, pra no final tudo se resolver num jogo de blefe, né? Foi isso que aconteceu no filme. E eles só revelam o verdadeiro culpado e o que de fato aconteceu nos minutinhos finais ali mesmo. Eles alongaram o máximo possível essas 2h36, fizeram valer. Não precisava, né? Mas já que tem, vamos usar. Mas ok, agora a gente vai pro spoiler final do filme, que é o aviso que eu tô deixando aqui, que eu falei que ia ter. A grande questão é que no final esse é um filme que usa aquela tática que eu acho que é chamada do blefe duplo, que a Agatha Christie usa muito. Coloca uma pessoa no começo da história que é obviamente o vilão, e aí você desmente que ela é o vilão, pra no final ela ser o vilão o tempo todo. Então o lance é que o japonês era o demônio mesmo. O que eu acho legal porque tem uma justificativa pra gente descobrir isso também, porque é o personagem do padre. Tem essa outra coisa que vai rolando ao longo do filme, que são os policiais falando que tudo que tá acontecendo é por causa de cogumelo. A galera tomou cogumelo, ficou doidona, e eventualmente tá no noticiário falando que foi uns cogumelos meio errado aí que acabaram sendo vendidos como remédio. Esse cogumelo não vende no naturezadivina.com.br. O padre viu essa reportagem e falou, então o velho japonês era inocente o tempo todo. E ele vai lá ver com o velho japonês o que aconteceu, né? Ele descobre onde ele tá. E eu acho que o filme tem vários temas que ele vai amarrando ali, religiosos também. A frase que abre o filme é uma passagem da Bíblia que eu acho que é sobre o lance de São Tomé, que ele duvidou de Jesus, e Jesus fez ele tocar na ferida, esse tipo de coisa. Posso estar falando merda, mas eu acho que é essa passagem. Porque no final volta nessa questão que o japonês ele mostra que ele tem feridas na mão também, e ele fala alguma coisa sobre tocar pra comprovar. Ele fala, eu sou de carne e sangue. Se você tocar a mão em mim pra comprovar isso, você vai acreditar que eu não sou um fantasma. Mas ele tá meio de sacanagem com o cara também, porque no final ele assume a forma de demônio original dele, e o que ele fala é, olha pra minha mão, que tá toda distorcida agora, cheia de garra, né, tipo, pra comprovar que eu sou humano. Então tem um cinismo nisso também. Eis que o japonês me aparece com um visual maneiríssimo. Que ele tá de demonião bravo, mas ao mesmo tempo que ele tá de demonião bravo, ele mantém as características humanoides dele ali. E, cara, eu achei maneiríssimo. As mãos dele, o pé, o chifrinho, tudo assim, é tudo maneiríssimo. O olho é muito marcante também, que ele tem esse olho vermelhão o filme todo. No final ele tá com a cara toda meio vermelha, com esse olho mais elaborado. E o lance é que o xamã é cúmplice do demônio, né? Ele tava conspirando com ele o tempo todo. O que pra mim levanta um ponto do roteiro que é... O xamã quem recomendou foi tipo a vizinha da família. Então muita coincidência, né? Ela recomendar um xamã que tava de conchavo com o demônio. Eu pensei sobre isso, mas eu acho que ele já tava rondando ali. Pode ser. Eu acho que ele já tava rondando e falou, tem um problema espiritual. Eu sou um xamã. E é engraçado que se você rever umas cenas, você vê que foi uma parada meio encenada, tipo, ele chegando na casa e falando, aquele barril ali, o que tem nele? Aí ele abre o barril e tem um monte de shoyu com um corvo morto. Só que, tipo, foi ele que colocou aquela merda ali, então ele só fez isso pra pagar de vidente, maneirão e conquistar a confiança da família. Val, o meu olhar pra trambiqueiro é muito bom. Esse homem não me enganou nem um segundo sequer. E o final do filme é pessimista, porque a escolha que o protagonista faz
Ele escolhe errado. Óbvio, né? É óbvio. Só fez merda o filme inteiro, a gente não esperava que ele ia acertar no final, né? Não, mas pior é que a lógica dele foi boa, porque ele sabe que pra fazer ritual, pra amaldiçoar a pessoa, precisa ter um item dela. E aí no começo tem todo esse destaque que dá pra presilha de cabelo que a filha dele compra. E aí no final ele percebe que a mulher misteriosa tá com a presilha de cabelo da filha e vai ter uns flashbacks mostrando que ela tava o filme todo com itens das pessoas que foram amaldiçoadas também. E aí ele fala, ok, ela tá amaldiçoando todo mundo e decide acreditar nos outros caras, o que acaba com a filha matando a família inteira, inclusive ele, que morre no final. Mas faz sentido a mulher misteriosa estar com isso também, porque se pra lançar maldição na pessoa tem que ter o item pessoal dela, pra lançar contra a maldição provavelmente deve ter que ter também, né? Então ela tava tentando fazer uma magia do bem ali. E o filme tem muito detalhezinho legal de roteiro que você sabendo das viradas vão tomando um outro significado. O velho japonês é apresentado na primeira cena pescando, e aí depois alguns personagens estão discutindo como que o demônio encontra as vítimas dele. Ele fala que é tipo, é aleatório, ele joga isca e é quem pegar, é igual pescar. E isso é uma parada interessante, que no começo a gente vê ele colocando uma isca com 2 anzóis diferentes, o que é uma dica visual de que são 2 pessoas trabalhando ali, ele e o xamã. A mulher misteriosa diz que a família dele foi escolhida porque eles cometeram algum pecado, e ela julga ali na hora que, vocês foram atrás do cara e bateram nele. E o protagonista fala, isso não faz nem sentido, porque minha família estava sendo amaldiçoada antes de eu cometer esse pecado. Mas se você lembrar, no começo do filme, como você bem disse, ele tá transando com a vizinha no carro e a filha vê. Então, tecnicamente, ele tá cometendo um pecado ali, adultério. Não, o adultério tudo bem. O problema é a filha vendo, gente. Pelo amor de Deus, isso é, sei lá, aliciamento de menor, não sei. Vocês podem agora pegar o clipe da Karina falando adultério, tudo bem, e usar pro que vocês quiserem. A cena do ritual toda muda um pouco de perspectiva, porque às vezes aquele ritual todo que o cara tava fazendo com os bodes e tudo mais, o velho tava morrendo durante isso. Então a gente achava que ele tava matando ele. Às vezes ele tava só tirando o demônio do corpo do velho e jogando na garota, e por isso que ela tava sofrendo também. Então dá pra interpretar desse jeito. Ao mesmo tempo que tem esses momentos mais sobrenaturais, tipo o xamã entrando no carro e indo embora, e ele começa a acertar um monte de inseto na estrada que impede ele de fugir. E aí você acha que ou o xamã tava tentando fugir da aliança dele com o demônio não deixou, ou o xamã tava tentando fazer maldades e a mulher do bem jogou um monte de garfanhoto na frente dele pra ele não ir. Que é bem bíblico também, né? É. E tem até detalhezinhos na arte mesmo, né? Quando o protagonista tá chegando em casa e vendo que a filha dele matou todo mundo, ele vê uma plantinha murchando ali, né? Que é a armadilha, o ritual que a mulher misteriosa tinha feito. E no começo do filme, quando ele tá investigando a primeira cena do crime, ele repara uma plantinha murcha igual na parede. Então a gente vê que é uma trama meio cíclica também, que já tiveram outras famílias que passaram por essa mesma questão, por essa mesma escolha e que todo mundo escolheu errado também. Enfim, é um filme que eu acho que, apesar dele acabar caindo em muito tema de sobrenatural genérico, acho que tem muita coisa pra interpretar dele ali e muita coisa pra você rever e ir pegando por causa das reviravoltas. Vou te falar uma coisa. Agora, tendo discutido sobre o filme e conversado sobre e tal, eu acho que eu tô gostando mais dele do que eu tava há 1 hora atrás. Eu digo a mesma coisa. Mas eu não embarquei muito, pra mim na questão é que eu acho que era pra ser um filme mais tenso do que ele foi. Eu não fiquei tenso muito, e eu achei, como eu disse, ele muito longo e às vezes meio parado, cheio de subtrama, que às vezes não precisava, né? Faço das suas palavras as minhas. Eu acho que se ele fosse mais curto, maneirasse bem nessa coisa do Loucademia de Polícia, se ele abraçasse a coisa de ser um filme 100% tenso e terrorzão e bizarro, eu acho que teria sido muito melhor. Eu nem ligo muito pra parte do Loucademia de Polícia, não. Pra mim isso foi a coisa mais diferente do começo do filme, eu me amarrei. Mas, sei lá, pra mim foi isso. Eu saí do filme achando que ia ser um mediano, mas conversando aqui agora sobre ele, eu acho que dá pra aumentar, e a gente tem uma categoria pra isso, que é o filme meditável, que é o filme que melhora quando você pensa nele. Uau! Você inventou isso agora? Impossível. Não dá pra viver assim, cara. A gente já fez isso em vários outros filmes. Não, mediano, e aí vira notável, porque a gente pensou sobre isso e ficou meditável? Isso é uma categoria que já existe há anos no canal. Passada. Então é meditável. Uma coisa que eu achei muito interessante gravando esse vídeo é que você é tão alheio à cultura do trap que não houve nenhuma piada sobre xamã. Eu achei isso eu tava pensando em como encaixar o xamã do André Matos. Eu não sabia nem que tinha um xamã do trap.